Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa maratona de lives dessa semana. Vamos dar início aí. Hoje nós estamos com um tema, bastante interessante também. Essa semana nós estamos com temas que se conectam, então são temas que eu vou abordar de forma separada, mas todos eles se conectam. Então uma live vai completando a outra. Vou buscar deixar todas salvas, para que vocês possam ou rever, ou quem não pôde participar ao vivo, poder assistir também depois. Beleza, pessoal? Bom, o tema de hoje vai ser abuso psicológico. Então, assim, é um tema também muito importante. É um tema extremamente importante para a conscientização, para trazermos para o nosso dia a dia, porque é um problema que ele vai comendo aos poucos, ele vai corroendo a maioria das pessoas de uma forma muito silenciosa. Então, por isso que não só esse, como os outros temas que eu estou buscando trazer essa semana, e vou buscar trazer outros temas parecidos, ou com a mesma importância. Então vou buscar trazer esses temas porque são temas então que vão ali pegando as pessoas de uma forma muito silenciosa. E principalmente esse tema de hoje, que é o abuso psicológico. Antes de entrar no tema de abuso psicológico, gostaria de deixar claro um ponto também que é de extrema importância, porque o abuso psicológico ele envolve duas figuras. Assim, dois tipos de figuras. Pode ter mais pessoas envolvidas na questão do abuso psicológico. Não necessariamente é uma relação de duas pessoas, mas são duas figuras que vão ter ali dois papéis diferentes. Então nós temos o papel do abusador e o papel do abusado. E a proposta dessa live não é colocar nem o abusado no papel de vítima e nem o abusador no papel de culpado. Quem já vem acompanhando o meu trabalho de algum tempo sabe que eu venho buscando trazer a natureza das nossas escolhas, o que está por trás das nossas escolhas, dos nossos padrões, das atitudes que tomamos, independente se são certas ou erradas, que são conceitos duais. Então aqui não estamos para julgar ninguém. Então essa proposta dessa live é trazer conscientização dos aspectos inconscientes, para que eles venham à luz da consciência, para que tanto o abusador quanto o abusado tenham consciência da natureza de suas escolhas e passam a optar, a escolher, a agir de uma forma consciente, não movidos por esses gatilhos inconscientes que vão ditando o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Então esse é um ponto muito importante, deixar bem claro que o conteúdo trago, então não está aqui nem para julgar ninguém, nem colocar o abusado no papel de vítima e nem o abusador no papel de culpado. Ok? Então esse é um conceito e um ponto importante que eu gostaria de abordar para não termos ruídos na nossa comunicação. A proposta aqui é sempre trazer a clareza e a consciência aí nas nossas escolhas. Inclusive esse é o formato do meu trabalho. Quem não me conhece, quem está chegando a esse vídeo, ou a gravação, ou na live, hoje é o primeiro contato. Esse é o foco do meu trabalho, dividido em duas áreas. Um é trazer conscientização a temas que eu venho trazendo então nas mídias sociais, no meu canal do YouTube, aqui no canal do Instagram. Tem várias lives gratuitas aí no meu perfil também do IGVT, do meu Instagram, vocês podem conferir lá. Então essa é a parte do meu trabalho que eu venho trazendo, essa conscientização e essa abordagem, trazendo esse conhecimento da natureza das nossas escolhas. Então tem nas minhas mídias sociais, e quem gosta de uma linguagem mais aprofundada e aprofundar nos estudos, tem a plataforma Criando Destino, que vocês podem acessar no link na bio do meu Instagram. E o outro formato é o como nós trabalhamos esses aspectos inconscientes. Como que nós vamos trabalhar, que muitas das vezes quando a gente vai trabalhar essas questões, acabamos encontrando com uma dor emocional ou com algumas informações que ficam ali alojadas na nossa consciência
que requer um cuidado maior, né? Então, o outro foco do trabalho é esse, a ferramenta que eu utilizo, né, é a HQI, homeostase quântica informacional, né, que é a técnica que nós utilizamos. Então, quem já é aluno, né, já pratica. Quem não conhece, se quiser conhecer, fica o convite. Sexta-feira, às 20 horas, eu vou ter um encontro em plataforma fechada, onde eu vou abordar os fundamentos, né, da metodologia e apresentação da técnica. E quem desejar aprofundar, né, pode conferir na minha agenda que nós temos periodicamente os cursos, né, aonde que você aprende a montar uma autoterapia completa, ok? Bom, então recadinhos dados, vamos entrar no nosso tema então, abuso psicológico, tá? Bom, primeiro a definição de abuso, né? Uma definição de abuso, uma definição assim bem rasa, né, superficial, é o quê? O que é um abuso? É um uso excessivo, né, ou imoderado de quê? De uma autoridade ou de um poder, né? Então, quando alguém exerce um poder sobre alguém de forma excessiva, abusiva, né, imoderada, principalmente quando afeta essa outra pessoa, né, então é considerado um abuso. O abuso ele é muito claro, fica muito evidente quando é um abuso físico, né? Quando é uma agressão ou uma obrigação de fazer algo que a pessoa não queria fazer, né? Então, essa é uma forma de abuso muito comum e muito evidente. E é aí que entra o tema da nossa live de hoje, né? Que é um tema importante, porque por muitos anos, né, assuntos sobre a consciência, sobre a mente humana, sobre espiritualidade, né, sobre a consciência, sempre ficou deixado de lado, né? Uma minoria que se interessava por esses assuntos, e de uma forma popular, né, ou de uma forma mais abrangente, esses assuntos eram deixados de lado. Principalmente quando entrava em questões de emoções, cuidar das emoções, de precisar de uma terapia ou algo do tipo, ou olhar para dentro, cuidar das emoções. Então isso sempre foi um assunto que foi jogado para debaixo do tapete, né? Do último século para cá, esse assunto vem ganhando cada vez mais força, né? Esse assunto vem ganhando força e as pessoas vêm compreendendo de vários âmbitos, de vários aspectos, né? Como a física quântica hoje vem demonstrando como que a nossa consciência interfere na nossa realidade, os avanços dos estudos sobre a psicologia, os avanços também das terapias holísticas. Tudo isso trouxe para a gente uma importância, né, com uma compreensão muito grande dessa importância que é os aspectos inconscientes, né? Então, um abuso físico ele é muito comum e evidente. Agora, os abusos psicológicos, na maioria das vezes, o que aconteceu? Foi deixado para debaixo do tapete. E quem já vem acompanhando aí meu trabalho sabe, né, vem desenvolvendo esse raciocínio de como que um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico, um desequilíbrio na nossa consciência influencia de uma forma muito grande, né, a nossa realidade material, a nossa realidade prática. Até porque tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, né, vem da nossa consciência. E se nós estamos com a nossa consciência com informações em desequilíbrio, tende a gerar, então, resultados desequilibrados. Então não é diferente se a pessoa sofre um tipo de abuso psicológico. Então o que seria um abuso psicológico? Um abuso psicológico, então, né, se a definição é exercer um controle ou exercer, né, exercer de uma forma abusiva, excessiva ou imoderada um tipo de controle físico. Então, quando esse excesso também acontece no nível emocional, vai desequilibrar e vai gerar consequências gravíssimas na vida prática dessa pessoa. E por que eu falei que é um problema silencioso, que vem comendo de dentro para fora, vem acabando com as pessoas?
Primeiro, porque como é um aspecto inconsciente, né, é um aspecto que está ali dentro da pessoa internamente, não é uma coisa que é visível do lado de fora, né, como uma agressão física, por exemplo, porque normalmente se uma pessoa vê uma agredindo a outra, vai tentar separar, ou vai chamar a polícia, ou vai fazer alguma coisa. Mas uma pessoa que sofre um abuso emocional, uma pressão psicológica, ela está sob essa influência, quem está de fora dificilmente vai buscar ajuda para essa pessoa. E o ponto mais importante é, muitas das vezes, a própria pessoa não reconhece isso como um abuso, né? Pode ser tanto por uma visão romantizada ou por falta de clareza, né? Por isso que busquei trazer essa importância de trazer esse assunto, né? Para trazer a consciência, a gravidade por trás disso. Porque a nível inconsciente todos sofrem, tanto o abusador quanto a pessoa que é abusada psicologicamente. Porque o abusador, para que ele leve esse papel de exercer essa função de controle, provavelmente ele foi uma pessoa tão controlada, ou seja, ele já sofreu tanto no histórico dele, que agora, antes que alguém o controle, ele toma frente. Ele prefere ser o controlador antes de ser controlado. Então, mesmo que uma visão externa, o abusador é visto, não estou aqui justificando os atos e a atitude de ninguém, aqui é simplesmente trazendo uma análise para a gente entender os bastidores da consciência, o que está por trás da natureza das escolhas. Então aqui não estou sendo condizente com a atitude de ninguém. Tá? Então aqui o meu papel é justamente trazer essa questão, porque todos estão sofrendo, todos precisam de ajuda. De ódio o mundo já está cheio. Então aqui o papel não é julgar, é simplesmente trazer o que está por trás da natureza dessas escolhas. Então, por trás da natureza do abusador, claro que, como eu disse na live de ontem, cada situação, cada pessoa vai ter aspectos da experiência individual que ela vivenciou que vai influenciar e levar para rumos diferentes. Aqui, como devido ao nosso tempo, aqui eu vou fazer uma análise superficial de um âmbito maior, numa visão mais panorâmica. Mas claro que na individualidade de cada um vai ter esses aspectos que vão direcionar para rumos diferentes. Mas, naturalmente, o abusador, o controlador, o que acontece? Então ele vai buscar exercer esse controle antes de ser controlado. Então ele vai ser o abusador. E o abusado, nesse papel, muitas das vezes, acúmulos de situações como carência, acúmulos de situações de medo, de situações que perdeu o controle, vários outros aspectos, muitas das vezes ela se coloca num papel de estagnação. E essa estagnação, muitas das vezes, acaba bloqueando parte do campo de visão dessa pessoa. Algumas, muitas das vezes, acabam entrando no estado de vitimização. Cai na vítima, que é um dos fatores, não são todos, mas algumas que caem no papel da vítima, ou ela vai estar sempre julgando a atitude do outro, mas o fato dela julgar, ou dela, independente se ela esteja com a razão ou não, se ela se coloca nesse papel de vítima, sem olhar para dentro, observando como que esse desequilíbrio, por causa desses fatores, desses controles e esse abuso que é exercido sobre ela, como que ele a afeta, e ela simplesmente se fecha ali naquele casulo, no papel de vítima, muitas das vezes até com um mecanismo de proteção mesmo, ou por medo de uma própria atitude da pessoa, ela pode não ver que está nessa situação, nesse âmbito de olhar os bastidores, de ver como que isso faz mal para ela. O outro ponto também, que a pessoa entra nesse papel, nessa situação que impede ela de ver a situação, acúmulos de culpas. Muitas das vezes, o abusador, psicologicamente, ele faz uso de duas ferramentas principais para exercer esse controle e esse abuso psicológico. O primeiro dele, que é o mais comum, é a agressividade, a imposição.
Ó, você vai fazer isso, senão eu vou bater, ou eu vou te largar, ou eu vou te abandonar, ou eu vou mudar, ou eu vou trair, ou eu vou sumir. Então ele vai exercer uma chantagem emocional, ou ameaça, ou agressividade. Então a pessoa, por medo, ou medo de ser abandonada, ou medo de ser rejeitada, ou medo de ser agredida, muitas das vezes, muito comum, mulheres que sofrem esse tipo, né? Também esse papel acontece o inverso, tá, pessoal? Estou trazendo alguns exemplos aqui feminino, que é na maioria dos casos, é o que acontece com maior frequência, né? Então vamos pegar, por exemplo, uma mãe que tem filhos. Muitas das vezes, esse papel que prende ela naquela situação e vai desgastando emocionalmente, uma dessas ferramentas, então, que é a agressividade, como que é? Ou medo de ser agredida, ou medo da figura masculina agredir os filhos, ou medo de ser abandonada, ou para acessando as suas rejeições, os abandonos de situações que viveu no passado, ou medo da consequência para os filhos. Né? Algumas mulheres que estão nessa situação, elas até têm força para movimentar ali naquele movimento ali que se diz questão a respeito a ela. Mas muitas das vezes, por causa de medo ou das possíveis consequências que podem afetar os filhos, né, ela acaba recuando e se permitindo nesse ciclo vicioso, nessa situação. Né? Então, uma das situações, vou explorar um pouquinho disso aqui, mas só para a gente não perder essa linha de raciocínio dessas duas ferramentas principais do abusador. Né? Então, uma é a agressividade, ou ameaças, ou chantagem emocional, e a outra é a culpa. Quando o abusador ele usa de recursos de culpa, jogando coisas na cara, de situações que aconteceram no passado, erros do passado, e ele alimenta essa pessoa com essa culpa, e essa pessoa se alimenta dessa culpa, é uma outra ferramenta também que, como se congelasse a pessoa nessa situação. E ela fica sofrendo ali também esses abusos ali ao nível psicológico, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos supor que a mulher traiu o marido. O marido, então, ele começa a impor esse abuso psicológico, como aqui, né, voltando para quem entrou agora ou quem chegou depois, aqui não dando motivos nem condizente nem com nenhum dos dois lados, tá, pessoal? Aqui somente analisando os gatilhos inconscientes, porque no papel do homem que foi traído, ele tem ali acessou às rejeições, as carências, a raiva, a injustiça, que vai projetar toda essa agressividade com inúmeras situações que vai afetar o psicológico da outra pessoa. E a pessoa, nesse exemplo, então, a questão da mulher, por exemplo, se ela que exerceu, por exemplo, então uma traição, seja ou contando uma mentira, ou uma traição afetiva, seja qual for esse motivo, o abusador, com essa agressividade, com essa revolta, com essa injustiça, ele pode utilizar desse recurso de alimentar a culpa para exercer esse controle, essa imposição. Né? Então ele vai jogar na cara, ele vai falar coisas ruins, ele vai buscar humilhar, vai buscar projetar na outra pessoa aquelas emoções que o desequilibrou. E como consequência, essa pessoa pode se alimentar dessa culpa, se ela abraçar essa culpa, né, é aonde que ela também pode se ver nesse estado de estagnação, e isso vai gerando todas essas outras consequências. Né? Então, aqui eu fiz 2 exemplos breves, só para a gente entender. Então, 2 ferramentas principais, na verdade são 3, né? Porque eu coloquei a agressividade e a chantagem emocional como uma coisa só, mas dependendo da situação, elas podem se encaixar em situações um pouco diferentes. Então, podemos dizer que são 3 ferramentas, né? Que é a chantagem emocional, ou você tem que fazer isso, senão eu vou embora, senão eu vou te largar, senão eu vou te bater, ou você vai fazer isso que eu estou mandando, porque lá no passado você fez isso comigo, ou você não cuidou das crianças direito, ou você me traiu, ou você não cuida da casa, e a pessoa fica ali alimentando, realmente eu sou uma péssima pessoa, eu sou uma péssima esposa, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima namorada, eu traí,
eu não arrumei a casa direito, eu não fiz jantar na hora certa, e ela vai se alimentar dessas culpas, e isso tudo vai lesando psicologicamente, né? E gerando situações agradáveis. O outro é, então, a questão da agressividade, né? Se não fizer isso eu vou bater, se não arrumar a casa eu vou quebrar a casa, se não cuidar dos meninos, não dar educação direito eu vou bater nas crianças, e coisas do tipo, né? Então a junção de situações como essas, que são vivenciadas no dia a dia, vai desgastando o psicológico e emocional da pessoa. E por que eu falei? Agora vai fazendo um pouco de sentido, né? As questões que eu comecei a abordar no início. Por que é uma doença silenciosa? Eu chamo de doença porque esse desequilíbrio, inconscientemente, vai gerar, a longo prazo, né, somatizações no corpo físico, né? Então por que ela é silenciosa? Porque esse tipo de agressividade, esse tipo de imposição, esse tipo de controle, esse tipo de abuso não é visto do lado de fora, né? Do lado de fora é reconhecido que se houver agressão física, se bateu, se quebrou, se agrediu, estas palavras que ferem diretamente o emocional e o psicológico não são reconhecidas pela grande maioria, né? E, como eu disse, principalmente se for nesse mecanismo da culpa, nem a própria pessoa reconhece. Tem uma série, está muito comum, está popular agora, uma série na Netflix chamada Mind, que retrata alguns exemplos disso na prática. A personagem principal, em um certo momento, ela tem um diálogo com uma assistente social que direciona ela para pedir uma ajuda, né, para quem sofre de abusos. E ela, no primeiro momento, ela não aceita. Fala assim, não, mas eu não posso ir, eu vou me sentir muito mal se eu tirar a vaga de uma pessoa em um abrigo que sofreu um abuso de verdade. Ou seja, né, aí a assistente ainda fala com ela, o que seria um abuso de mentira? Né? Ou seja, a própria pessoa não reconhece isso como um abuso. Se nem ela está reconhecendo, como que alguém do mundo externo vai exercer alguma ajuda? Né? Então, mas o foco aqui não é depender da ajuda do outro, né? É olhar para dentro, né? É o se permitir. E as lives vão se complementando, né? Porque isso é o quê? Uma falta de amor próprio. Se a pessoa está se permitindo uma situação dessa, né? Quando eu falo se permitindo, não estou falando que a pessoa tem que ir, que tem que agredir, que tem que revidar, que tem que fazer isso, aquilo. Não, cada caso, cada caso. Quando eu falo se permitir, eu digo permitir internamente, né? Que, como eu disse, o foco do meu trabalho é o quê? É olhar os bastidores, a natureza das nossas escolhas. Então, o se permitir não é se permitir em buscar uma revidação física, né? E sim, quando eu falo se permitir, não que isso também não seja uma opção para a pessoa. Como diz, cada caso é um caso. Tem gente que vai ter que dar uma queixa, vai ter que ir na delegacia, ou vai dar um basta na relação, não sei, tem muitas variáveis. Mas o que eu busco trazer aqui é o quê? Se permitir psicologicamente, internamente. Por que essa pessoa se permite? Será que ela vem guardando desde sua infância os traumas de controles que foram exercidos sobre ela? As revoltas e as injustiças no papel do abusador, do controlador? Será que isso é uma expressão de toda a dor que ele sentiu, de todas as vezes que exerceram esse mesmo abuso sobre ele? Né? Aí vira uma pendulação, né? Ou a pessoa revive os traumas no papel de abusado, ou ela, de uma forma preventiva, ela busca ser o abusador para não reviver essa dor, mas independente dessa escolha, internamente ela está sofrendo. E o papel do abusado na situação, por que ele se permite, então, em ser abusado? Será que tem uma dependência emocional dessa pessoa? Será que tem um apego? Será que tem acúmulos de medos das possíveis consequências? Será que tem excesso de culpas ali no coração dessa pessoa que ela vai alimentando cada dia mais, ou seja, com o julgamento do outro, e com esse ciclo vicioso que vai virando,
né? Então todas essas informações, quando eu trago então essa questão de se permitir, eu digo se permitir em buscar, deixar guardar isso ali dentro, né? Muitas das vezes isso acontece porque até por falta de conhecimento, falta de clareza. Por isso não ser um assunto popularmente, né? Pouquíssimas pessoas abordam esses assuntos, né? Do interesse de poucas pessoas, né? Então, essa questão de se permitir, então vai muito mais além disso, até pela falta de conscientização, por não ser um assunto popular, né? Então, essa série fica até de dica aí, né? Uma série muito, muito interessante, até gratidão a uma aluna que me enviou uma mensagem e falou assim, assiste essa série que acho que tem algumas coisas interessantes ali. Eu gosto muito de trabalhar, né, com filmes, com séries, né, que retrata de uma forma metafórica situações que fica fácil para a gente identificar, né? Por muitas situações, quando a gente está envolvido, tem certa dificuldade da gente observar, mas quando a gente observa lá fora e atento aos desequilíbrios internos com esses movimentos externos, fica claro para a gente ver, principalmente de uma forma, né, quando traz nessa linguagem metafórica. E eu assisti, achei muito interessante, né, e casou muito. Boa parte desse conteúdo dessa semana, né, veio de inspiração justamente dessa série, né? Então fica de dica para vocês assistirem, né, para poder assistirem, que é muito interessante. Bom, deixa eu ver aqui nos meus tópicos, eu separei aqui para a gente falar. Pessoal, se quiser deixar alguma pergunta, tá, pessoal, pode deixar aí a pergunta embaixo, que eu vou respondendo para vocês, né? Então, falei aqui. Tá. Consequências do abuso psicológico, né? Então, quais são as consequências que podem gerar? Bom, uma das principais, né, é o que? É a somatização, né? Então, quem já acompanha também meu trabalho percebe como eu já venho desenvolvendo esse raciocínio de como que esse desequilíbrio de informações na consciência tendem a gerar desequilíbrios na realidade física, como somatizações também, né? Outra situação, como consequência, que nós temos, estão me perguntando aqui, a série chama Maid, Maid, está no Netflix, é M-A-I-D, série super interessante, aborda esse drama numa linguagem assim maravilhosa e bem nessa questão psicológica, né? Mostra o drama tanto o sofrimento de quem está no papel do abusador, quanto da pessoa que está no papel de abusado, né? O abusador e o abusado, mostra essa relação, né? Então, nessa série mostra essa questão do abuso psicológico na relação do casal. Agora, esse abuso psicológico ele vai muito mais profundo que isso, né? Porque esse abuso psicológico também não se dá somente na relação do casal. Esse abuso psicológico também se dá na relação em pai e filho, mãe e filha, né? Também temos na situação profissional quantos abusos psicológicos acontecem no ambiente de trabalho, né? Aquele chefe, aquele patrão, aquela pessoa que exerce esse controle, né? No trabalho fica até mais fácil da gente ver isso, porque na relação é comum a gente observar essa questão de agressão, né? Mas também existe essa questão de abuso no trabalho, e ali dificilmente a pessoa vai ser agredida no trabalho. Mas tem essa questão do abuso psicológico no trabalho, com a chantagem emocional de que vai mandar embora, que vai demitir, que vai colocar outro no lugar, né? Aquele uso excessivo de poder, né? Então, assim, é muito forte essa questão do abuso também no trabalho. E outro âmbito também que é muito comum também, como eu disse, não é só na relação de casal, também pode ocorrer na relação de avô com filho, com neto, né? Avô com neto, irmãos mais velhos, né? Professores também. Nessa geração até que não muito, mas na geração da palmatória, né, também tinha muito disso, essa questão desse abuso. Então, é uma outra forma de abuso psicológico. Então, olha como que aqui nesse breve bate-papo nessa live, quantas situações que foram expostas aqui,
que a maioria das pessoas não percebem isso no dia a dia. E como que esse mal vai corroendo de dentro para fora e gerando consequências cada vez piores. E uma outra consequência também muito grave é os filhos. Agora aqui, além dessa questão, né, porque aqui deu para fazer esse paralelo de exercer o controle e o abuso na outra pessoa, o abusador com o abusado. Mas a questão do filho, muitas das vezes, ele participa, né, ele participa dessa questão da vítima, mas no papel de observador. Tudo isso que nós falamos aqui, quando é numa relação de casal, e o filho assiste tudo isso, né? E aí eu vou fazer um link interessante aqui, né, que é um tema muito, muito questionado, que muitas pessoas pedem para trazer conteúdos, que é a questão da dificuldade nos relacionamentos afetivos, né? E eu desenvolvi né, vários pontos de vista, né? Tem até um workshop na bio do meu Instagram, tem um link de um workshop com uma reflexão muito profunda das possíveis causas, né, dos desequilíbrios no relacionamento afetivo também, as pessoas que têm dificuldade em encontrar um parceiro ou acabam só vivenciando, eu sempre brinco, né, atraindo somente as tranqueiras. E eu trouxe, acho que eu até falei um pouquinho disso ontem também, de uma situação onde a criança sente culpa em relação a algo no relacionamento dos pais, né? E se ela alimenta essa culpa por muitos anos, né, e isso vira ali faz parte do ser dela essa culpa, né? E ali está naquele registrinho ali inconsciente dela, culpa em relacionamento afetivo, sou culpado pelo relacionamento dos meus pais. Dificilmente, na hora que essa pessoa optar por uma escolha nos relacionamentos afetivos, se essa culpa entrar como gatilho, como mecanismo para influenciar na escolha dela, é bem provável que ela vai ou sabotar os relacionamentos para não vivenciar o que os pais vivenciaram, ou ela vai atrair uma pessoa que vai fazer ela sofrer nesse relacionamento para que ela, de certa forma, esteja se autopunindo no relacionamento para compensar as culpas que ela teve no relacionamento dos pais, né? Então eu desenvolvo esse raciocínio de uma forma mais aprofundada, mas aqui só fazendo esse link, porque casa agora com outro ponto de vista, um outro ângulo, para a gente analisar como que a questão do abuso psicológico afetando os pais e a criança como observadora, ela acaba interpretando isso e pode se sentir culpada, né? Porque nessa situação, por exemplo, quando o abusador usa de chantagem emocional para exercer esse abuso psicológico na pessoa que é abusada, então naquele exemplo, o marido fala assim, se você não arrumar a casa, se você não comportar direito, se você não cuidar de mim, se a comida não estiver pronta na hora certa, ou seja, por X ou Y, eu vou bater, eu vou quebrar tudo, eu vou te largar, eu vou te abandonar. E a mãe, né, a mulher, ela cede a essas pressões, a essas exigências, a esses controles, e ela cedendo a isso, ou seja, por medo, ou por essa chantagem emocional, ou aí que entra o gatilho, né, que pode servir de gatilho para essa criança que está ali no papel de observadora. Se essa mãe sofre para proteger essa criança, né, e ela alimenta essa relação. O pessoal travou, só me dá um ok aqui se voltou, só para mim ver se vocês não perderam aqui o raciocínio. Parece que a minha internet travou, deixa eu ver aqui. Quem está ao vivo aí, só me dá um ok, por gentileza, aí, só para ver se está gravando. Só um ok para ver se não caiu. Ok? Voltou? Beleza. Então vou recapitular aqui um pouquinho, porque eu não sei onde que gravou, porque esse raciocínio é importante. Então, o abusador usa como ferramenta essas imposições, eu vou bater, eu vou quebrar, eu vou abandonar, eu vou te largar. E a mãe, a mulher, ela cede a essas pressões, essas imposições, né? Então aqui nesse exemplo, ele não agrediu, não bateu, não quebrou, não fez nada, né? Por isso que aqui é o nosso tema, abuso é psicológico. Então tudo isso gerou culpa, gerou medo, gerou receio, e a mãe, por medo das consequências que podem afetar a esse filho, ela se sujeita, ela fica submissa, ela cede às vontades, ela aceita as culpas, chama a responsabilidade para si e sofre com tudo isso.
buscando proteger o filho. E aí ela vai empurrando com a barriga e com isso ela vai sofrendo. No ponto de vista da criança que observa tudo isso, principalmente se ela estiver nos primeiros setênios dela, que é onde ali a estrutura psicológica dela, toda a visão de mundo, tudo aquilo que vai servir como base para ela criar a realidade dela ali como adulta ou de adolescente em diante, vai ser embasado com essas informações. São os primeiros registros, programinhas, como se a gente estivesse formatando um computador. Uma analogia aqui. Então é como se a criança então estivesse ali no período de formatação do HD pessoal dela ali, né? Do computador biológico, né? Todos nós como se fôssemos uma máquina biológica. Então se ela coloca ali esse programinha ali nela, poxa, minha mãe está sofrendo por minha causa. Seja porque a mãe comentou ou por própria observação da criança, independente se é uma realidade absoluta ou não, se a criança observa isso como uma verdade para ela, ela faz esse registro, poxa, minha mãe comeu o pão que o diabo amassou por minha causa. Ali toda vez que ela vê a mãe sofrendo com qualquer situação, essa criança vai começar a se alimentar dessa culpa também. Nossa, minha mãe está chorando. Nossa, é minha culpa, porque se não fosse eu, ela tinha terminado com meu pai e não estaria sofrendo. Nossa, se não fosse para me proteger, minha mãe não estaria passando por isso. E a criança vai alimentando, reforçando essa crença. E aí lembra da última live, né? Então nós temos lá os mecanismos razão e emoção. Na razão nós temos a crença e na emoção as nossas emoções e sentimentos armazenados. Então se ali fica o registro de crença, sou culpado pelo sofrimento da minha mãe. E no emocional está cheio de culpa por causa disso, de dó, de pena, de tristeza, de angústia, e aí começa a alimentar também raiva do pai, e aí vai virando esse... E aí aqui é um exemplo interessante para a gente ver onde que essa criança pode seguir esse caminho. Né? Normalmente se ela vai pendular em dois extremos, né? A injustiça pelo abuso do abusador, né? E a culpa por a mãe sofrer por causa disso. Né? Então ali ela tem duas pendulações, a culpa chamando a responsabilidade para dentro e a injustiça externando, né? Terceirizando os sentimentos e a revolta e tudo aquilo que ela sentiu. Então quando ela vira um adulto e ela começa então a vivenciar aquilo que ela criou como estrutura, como base na psique dela, então ela tem esses dois caminhos. Então se ela pendular pelo lado da culpa, minha mãe sofreu por minha causa, agora ela pode inconscientemente vivenciar várias situações no papel de abusado, aonde alguém vai exercer e ela acaba vivenciando os padrões da mãe. Agora, se essa criança cresce e ela pendula pelo lado da raiva, da injustiça, da revolta pelo que o pai fez e aquilo tudo, normalmente essa criança tende a assumir o papel de abusador. Vai ser aquela pessoa que vai impor, né? Ou seja, ela, principalmente se essa criança, mesmo que ela teve raiva, revolta, injustiça, essas emoções mais afloradas, mais externas, mais yang, né? Se ao mesmo tempo ela teve essas informações e ela também tem ali uma carência, uma rejeição, uma busca de aprovação do pai, ela pode assumir também esse papel de abusador de uma certa forma inconsciente para chamar a atenção desse pai também. Então aqui são receitinhas do bolo. Lembra que eu falei que na individualidade, né, eu trouxe vários exemplos aqui, que de uma forma superficial, só para a gente trazer consciência, né, esse tema, mas eu disse que varia muito da individualidade de cada um, e esse último exemplo agora ficou um pouco claro, que agora eu já desci um pouco no detalhe, para mostrar como que um detalhezinho talvez pode ser uma emoção, pode ser uma raiva com uma pitada de busca de aprovação, com carência, leva essa pessoa para ser abusador, ou se essa carência com acúmulos de mais culpa, de sofrimento, leva para o papel de ser abusado. Então são detalhes como esse que vai trilhar os rumos das futuras escolhas dessa pessoa e, claro, consequentemente, a realidade que essa pessoa vai vivenciar. E aí vai virando toda aquela bola de neve. Então aqui com esses dois ingredientes aqui deu para a gente ver como que uma simples crença, talvez um fato, uma receita, é igual receita de bolo, né? Você mistura ali trigo com ovo, com isso você pode fazer o biscoito, mas dependendo de um ingrediente que você mudar aqui, vira bolo em vez de ser biscoito. Então na nossa vida é mais ou menos isso. Então quando a gente começa a olhar para os nossos ingredientes, o que foi colocado,
né, que muitas pessoas querem mudar o resultado, mas sem mexer nesses ingredientes. Vai ficar circulando, vai ficar dando voltas e não encontra essa situação. E principalmente se ela estiver no papel ali de vítima, se ela estiver no papel ali que carrega a culpa nas costas, dificilmente ela vai até reconhecer isso. Muitas das vezes vai até romantizar o problema. Ah não, ele é tão agressivo, ele me xinga tanto, mas ele não deixa faltar nada de casa, é carinhoso com os meninos, ah, nunca pôs a mão em mim, né? E começa a romantizar, esquecendo esse outro lado, né? Então são situações que vão sendo empurradas com a barriga e vai trazendo esse sofrimento silencioso, né? Bom, pessoal, então eu trouxe aqui de uma forma, claro que o assunto é muito mais profundo, né? Por isso que eu separei em temas diferentes ao longo dessa semana inteira. Então ontem teve sobre amor próprio, né? E como eu disse, os assuntos vão se complementando, né? Então hoje eu busquei trazer aqui com um foco nesse tema, mas claro que um pouquinho desse assunto de hoje foi falado ontem, vai ser falado amanhã, porque quem está chegando agora, ontem está disponível tanto no YouTube quanto também no meu perfil do IGVT, uma live sobre amor próprio. Hoje nós falamos então sobre abuso psicológico, amanhã vai ter a prisão mental, tá? É um tema também sensacional, fica aí o convite para vocês. Na quinta-feira vai ter controle e não controle, não controlar ninguém, tá? O tema controle. E na sexta-feira, às 18 horas, vai ter estagnação e depois, em plataforma fechada, às 20 horas, vai ter o Conversando sobre HQI, né? Quem estiver assistindo a gravação e não pôde participar do Conversando HQI, que esse não vai ficar salvo em plataforma fechada, né? Fique atento às minhas postagens e à minha agenda, né? Quem quiser aprofundar, tem no perfil do IGVT também, tem muitos conteúdos lá de outras aulas até mais extensas, né? Tem lá sobre as emoções, principalmente sobre culpa. Hoje a gente falou bastante, né, sobre culpa, então tem lá uma série de aulas sobre emoções, está lá salva, podem conferir lá. Quem quiser aprofundar em assuntos mais aprofundados sobre a natureza das nossas escolhas, tem a plataforma Criando Destino, né? Quem quiser conhecer a HQI, tem na sexta-feira. Deixa eu ver que parece que tem uma pergunta. Deixa eu ver. Acho que é Elizabeth. Oi, Elizabeth! Deixa eu ver aqui. Meu ex-patrão tinha uns ataques de nervo e gritava comigo e os demais funcionários. Esse comportamento se enquadra nesse tema? Claro, com certeza. Totalmente. Tanto para os funcionários quanto para ele, né? Nesse caso, os funcionários estão o quê? No papel do abusado. Porque claro que a não ser que o funcionário esteja muito equilibrado emocionalmente e conseguiu separar essas questões, né? Entende que esse é um desequilíbrio dele e não tem nada a ver comigo. Mas se a pessoa vivenciou no histórico situações parecidas ou tem muito desequilíbrio emocional, é bem provável que ela vai partilhar desse movimento e vai sofrer com esse movimento, né? Então pode ser afetado sim, né? Vai depender muito então de como que ela está internamente, como que ela vai participar desse movimento. Isso então a questão do abusado. Já o abusador, o fato dele estar gritando e projetando, com certeza ele pode ter sim essas informações e ele se enquadra no tema porque ele está nessa expressão, né? Expressão de raiva ou de controle, né? Claro que tinha que pesquisar com ele as variáveis que levaram a esse movimento, né? É mais fácil a pessoa que está no papel de abusado, né? Porque como ela está sentindo emoções mais né, mais introspectivas, né, como tristeza, né? Você até comentou que chorou muito, então nesse caso te afetou, né? Então as pessoas que estão nesse papel é mais fácil buscar uma ajuda, uma forma de resolver internamente essa questão, né? A não ser que ela se enquadre naquelas outras questões que eu disse, né? Que está com muita culpa ou está romantizando o problema, né? Dificilmente essa pessoa vai ter esse reconhecimento dessa dor e buscar uma ajuda para isso, né? Por isso que a proposta do trabalho, trazer conscientização, né, para as pessoas. Mas quem está nesse papel é mais fácil do que quem está no papel de abusador. Porque normalmente o abusador ele está expressando informações mais yang, né, mais, que são emoções mais externas, né, que é a raiva, a revolta, a injustiça. Então normalmente nos bastidores
dessas emoções, tem situações de pessoas que exerceram algo contra essa pessoa, gerando a raiva e a revolta. Então, normalmente, o registro inconsciente que tem, mais uma vez dizendo, não é para todos, né? Aqui eu estou trazendo uma análise superficial, né, só para a gente ilustrar o raciocínio. Normalmente essa pessoa, então, quando ela sente essas emoções de raiva, então normalmente é uma externação. Então normalmente o registro que vai estar na consciência dessa pessoa é o quê? O outro está errado. Então eu vou xingar, eu vou revoltar e tal. Ela não, dificilmente ela entende que essa raiva que ela está sentindo faz mal para ela mesma, independente se ela está com a razão ou não. Alimentar a raiva vai desequilibrar ela internamente, tanto quanto uma tristeza, como uma culpa, como uma rejeição, como uma carência. Mas, normalmente, na maioria dos casos, a pessoa que sente raiva, como ela é externa, ela acredita, então, fala assim, não, eu estou com raiva, a culpa é do outro, então não preciso resolver nada internamente. Então, dificilmente essa pessoa, ela reconhece, né, ou, principalmente, buscar uma ajuda, né, ou buscar trabalhar internamente essa questão. E aí é o foco dessa live aqui, né? Trazer conscientização sem julgamento, tanto com quem está gritando, com quem está com quem está ouvindo, né? Porque cada um vai ter os seus motivos em particular, independente se é uma realidade absoluta, se está certo ou se está errado. Para ela vai ter os seus motivos, tanto para sofrer, tanto para fazer o outro sofrer. Independente disso, os gatilhos que levaram a isso tem tanto um desequilíbrio de uma história de vida, quanto também essas emoções, né, que desequilibram tanto quanto. Né? A raiva, a injustiça, todas elas em acúmulo vão desequilibrar. Né? Até porque essa pessoa, quando ela está com raiva, ela não está feliz. Né? Mesmo que ela ache que a culpa é do outro, ela não está feliz sendo agressiva. Então ela também está sofrendo. Né? Bom, pessoal, então essa é a mensagem de hoje. Né? Espero que eu tenha contribuído, tenha suprido a expectativa de vocês, né? E também a proposta, que é trazer o quê? Trazer conhecimento, conscientização de assuntos, né, que estão ali bem inconscientes. Então é trazer à tona esses assuntos para trazer essa clareza, principalmente de temas que vêm ali corroendo por dentro, né, de forma silenciosa. Então eu fico muito agradecido, né, com a participação de vocês, tanto quem participou ao vivo quanto quem está assistindo a gravação. Vocês gostaram? Deixa aí um joinha, né, que ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas. Se vocês conhecem pessoas que essa mensagem é importante, né, peço ajuda para compartilhar e levar essa mensagem para ter um alcance maior às outras pessoas. Né, como eu disse ontem, quanto mais a gente cuidar de si e ajudar o outro a cuidar de si, seja com uma mensagem, seja trazendo clareza a uma questão que lá na frente ela vai começar a cuidar de si, a gente está o quê? Cuidando do sistema. Né? Que nós não somos indivíduos separados, nós fazemos parte de um sistema. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido do todo. Né? Então, quanto mais pessoas forem conscientes da natureza de suas escolhas, né? Curarem as suas feridas internas, né? Menos elas vão projetar as suas dores no outro, ela não vai sofrer, então o sistema não vai sofrer. Se ela não está sofrendo, ela também não vai projetar a sua dor no outro, fazendo o outro sofrer também. Então, responde no sistema como um todo. E o que a gente mais observa, né? A gente está num momento de união, a gente vem observando os acontecimentos aí no mundo nos últimos anos, né? Como que está tudo acelerado e exige, a nossa essência está gritando isso dentro de cada um de nós, né? Cuidar, olhar para dentro. Né? Então, quem puder compartilhar, dá aquele joinha, né? Fica aberto também aí os comentários, tá? Deixa a opinião de vocês, se está legal o assunto, se está legal o tema. Serve tanto para o joinha, quanto também para o puxão de orelha, ou dica, ou sugestões. Né? Como sempre, vou estar buscando aqui trazer conteúdo de qualidade e que também seja do interesse de vocês. Então, a nossa interação, né, nas mensagens é importante para eu saber o assunto que vocês desejam que sejam abordados, para que eu busque trazer esses temas para vocês, ok? Então, beijo para vocês, até amanhã, né? Quem puder participar ao vivo, né? Amanhã eu estou ao vivo no Instagram para a gente falar então sobre prisão mental. E a gravação vai ficar tanto no meu IGTV quanto no meu canal do YouTube.
Então fica o convite para você, se você está vendo pelo YouTube, né? Me procura lá no Instagram, Henrique HNS, tem muito conteúdo lá também, minhas postagens, agenda de eventos, tá? Quem estiver assistindo pelo Instagram, fica o convite para dar uma força lá no canal do YouTube, né? E quem quiser interagir comigo tem o meu contato, né? Pode me chamar no privado, quem quiser saber sobre atendimento individual, precisar de uma força aí para tratar no individual alguma questão, talvez se aflorou alguma coisa, conte comigo, ok? Beijo no coração de vocês e até amanhã!